Olá pessoal, vamos para mais uma correção da atividade física. Questão 26. Justifique a necessidade das forças de atrito para que possamos caminhar, parar um veículo, escrever num papel. Resposta: ao caminharmos, a resultante do atrito ocorre na direção e sentido do deslocamento, pois a força aplicada pelos pés é para trás. Num veículo, a força de atrito é responsável pelo freamento, pois sua resultante ocorre no sentido contrário ao deslocamento do veículo. E ao escrever no papel, a força de atrito faz com que o material do lápis fique aderido na superfície do papel. Questão 28. No esquema, dois blocos de massa A 6 kg e massa B 4 kg, respectivamente interligados por um fio. Então, ó, os blocos A e B estão interligados por um fio e apoiados sobre uma superfície plana e horizontal, que se movem sob a direção de uma força horizontal de intensidade igual a 60 newtons. Então, os dois blocos só são puxados por uma força de 60 newtons. Aí ele dá o coeficiente de atrito dinâmico entre o bloco A e o plano é de 0,2 e o coeficiente de atrito entre o bloco B e a superfície é de 0,3. Considere a gravidade no local 10 metros por segundo ao quadrado. Determine letra A, o módulo da aceleração que os blocos adquirem. Primeiro vamos analisar a figura. Percebam que os dois blocos estão interligados entre si e são puxados por uma força F. O bloco B irá puxar o bloco A. Esse fio irá tensionar e gerar uma força de tração. Tá? Então, a força de tração gera tanto na extremidade do bloco B quanto na extremidade do bloco A. E como eles dois estão sendo arrastados, gera-se uma força de atrito entre a superfície e cada respectivo bloco. Então vai ter uma força de atrito no bloco A, que é na direção, a força de atrito é sempre na direção oposta ao movimento, e no bloco B também terá uma força de atrito oposta ao movimento, oposta ao deslocamento. Lembrando que a força de atrito é sempre o produto do coeficiente de atrito, que foi dado na pergunta, do bloco A é 0,2 e no bloco B 0,3, vezes a normal. Lembrando que em um plano, a normal é igual à força peso, tá certo? Então vamos lá. Para resolver essa questão, a gente tem que representar as forças que incidem, as forças que estão sendo exercidas em cada um dos blocos. Então a gente vai fazer um sistema. Eu vou iniciar aqui pela equação do bloco A. No bloco A, nós temos dois tipos de força. A força de tração no fio, tá? Que é T, e está a favor do movimento, que é para a direita. E nós temos a força de atrito, que é no sentido contrário, ela é menor. Então nós vimos lá na segunda lei de Newton que a somatória das forças resultantes é igual ao produto da massa pela aceleração. Então as ações de força resultante é a tração no fio menos a força de atrito em A, ou no bloco A, que vai ser igual à massa do bloco A vezes a aceleração adquirida por esse bloco A durante o movimento. Já no bloco B, nós temos a força que está puxando o bloco B, a força de tração no fio, né, menos a força de tração no fio, menos a força de atrito no bloco B. Aqui alterou um pouco a ordem, mas a ordem dos fatores não altera a soma, ou a subtração. Então ficou F igual a força de atrito em B, menos a força de tração igual a massa do bloco B, vezes a aceleração em A. Pronto, como a gente tem variáveis demais, a gente vai tentar enxugar um pouco e
transformar isso tudo numa equação. O que é que eu faço? Uma soma. Então, antes de somar, eu posso cancelar essa tração positiva menos essa tração negativa, porque T menos T vai dar igual a zero. Tração é uma de um fio só, T. Então, T menos T é zero. Vai restar quem? Ó, F, força de tração em A, menos força de tração em B, que vai ser o somatório da massa de A mais massa de B, vezes a aceleração, que é uma só. É como se fosse aqui, MA mais MB, MA mais MB vezes A. A é como está multiplicando, ele aparece só uma vez aqui. Como se fosse aqui, ó. A vezes MA dá MA vezes A. A vezes MB dá MA vezes B. É a mesma coisa. Pronto. Como está simplificado, agora eu vou substituir valores. Só que antes de substituir valores, eu vou substituir aqui a fórmula já direto. Ó. A força aplicada foi igual a 60 newtons. Força de atrito em A vai ser a força, vai ser o coeficiente de atrito que ele deu em A, que é 0,2, vezes a força normal em A. Percebam que a força normal em A é igual à força peso. E a força peso vai ser quem? Peso é massa vezes a gravidade. Vai ser a massa de A, 6 vezes a gravidade, que é 10. 6 vezes 10 dá 60 newtons. Aí, menos a força de atrito em B. A força de atrito em B vai ser o coeficiente do atrito em B, que é 0,3, vezes a massa de B. A massa de B é 4 vezes a gravidade, que é 10. 4 vezes 10, 40. 40 newtons para baixo, normal para cima. Sentido oposto, mas a mesma intensidade. Pronto, 40 newtons. Pronto, massa de A vale 6 kg, massa de B 4 kg. Então, efetuando as operações, temos 60, 0,2 vezes 60 dá 12, menos 12, ó, conserva o sinal, menos com mais dá menos, 0,3 vezes 4 também dá 12. Aí, ó, 60 menos 12 menos 12 vai dar menos 12 menos 12 menos 24, 60 menos 24 dá 36. Aí vai ficar 36 igual a 10 vezes A. Se eu isolar A, eu terei aqui passando o 10 por outro membro, 36 dividido por 10, fazendo direto, 36 dividido por 10 dá 3,6 metros por segundo ao quadrado. Portanto, está respondida a questão, a letra A da questão 28. Na letra B, ele pede para calcular a intensidade da força que traciona um fio. Se eu for voltar para a questão anterior, eu já tenho o valor da aceleração, então posso jogar tanto na equação de cima como na equação de baixo. Como na equação de cima é um pouquinho menor, vou substituir por ela. Se eu substituísse na de baixo, também daria o mesmo resultado, porque eu quero descobrir o valor de T. Então vamos lá. Substituindo na equação de cima, ó, T é igual a força de atrito em A, mais a massa de A vezes a aceleração. Substituindo valores, tração, a força de atrito nós já sabemos que é menos 12, a massinha é 6 kg, a aceleração nós descobrimos no resultado da letra A, que é de 3,6. Calculando, ó, 6 vezes 3,6 dá 21,6. Vou passar o menos 12 para o segundo membro com sinal invertido, se está negativo vai positivo, ficando 21,6 mais 12, que é igual a 33,6 N. Portanto, essa é a força de tração entre o bloco A e o bloco B. Tá certo? 33,6 N. Está respondido a letra B da questão 28. Vamos agora para a 30. Considere um bloco repousando sobre um piso. Letra A. Qual a intensidade da força de atrito que o piso exerce sobre o bloco na ausência de forças horizontais? Perceba, se eu tenho um bloco sobre a superfície, se eu não tenho ação de forças nas horizontais, então, ó, como eu não tenho ausência de força horizontal, a força de atrito é nula. Eu não tenho atrito, é quando eu tenho resistência a um movimento. Imagina um bloco, apliquei uma força horizontal, ele vai produzir um deslocamento a favor da força, na mesma direção, no mesmo sentido da força, e a superfície gera uma força oposta a um movimento, que é chamado de força de atrito. Se o bloco não tem nenhuma força
nenhuma força é horizontal, também não está gerando atrito. Se não gera atrito, então esta será igual a zero, ou nula, tá bom? Letra B, opa, adiantei um pouco. Letra B, se uma força horizontal de 5 N é aplicada ao bloco, mas o bloco não se move, qual é a intensidade da força de atrito? Percebam, gente, nós temos dois tipos de atrito que vocês assistiram lá na aula. O atrito estático e o atrito dinâmico. O atrito estático, normalmente, a força de atrito estático, ela tem sempre o corpo está em repouso, parado, você aplica força, ele se mantém parado. Isso quer dizer que a força aplicada é igual à força de atrito. Como eles se anulam entre si, o corpo se mantém em repouso. Só que aí existe um limite. Esse limite é o chamado de força de destaque, ou força de atrito estática máxima. Nesse ponto, qualquer valor de força maior, o bloco começa a deslizar, tá certo? Isso mais na força de atrito estática máxima, que é igual ao coeficiente de atrito estático vezes a normal, tá certo? Já a força de atrito dinâmico é quando a força aplicada é maior que a força de atrito, e aí o bloco passa a deslizar, tá certo? Embora tenha uma resistência, ainda assim o corpo segue em movimento. E aí nós temos o chamado atrito dinâmico, que é quando o corpo gera uma força de atrito oposta ao movimento, mas que provoca o deslizamento. Tá certo? Então tem essas duas. Então, nesse caso, letra B, se uma força horizontal de 5 N é aplicada ao bloco, mas o bloco não se move, então atrito estático. Qual a intensidade da força de atrito? Também será igual a 5 N. Ó, a resposta. A força de atrito estático equivale à força externa aplicada, que é igual a 5 N. Perfeito. Letra C. Se o valor da força de destaque, o valor de destaque, a mesma força de atrito estática máxima, que age sobre o bloco é 10 N, o bloco se moverá quando a intensidade da força aplicada horizontal for aumentada a 8 N. Ó, a pegadinha. Se a força máxima de atrito, a força de destaque, é 10 N, se eu aplicar 8 N, o bloco irá se movimentar? Claro que não. Por quê? Se eu aplicar 8 N, ele vai gerar uma força de atrito estático igual a 8 N, embora no sentido oposto. E aí, como a força de atrito anula a força aplicada no bloco, ele se mantém em repouso, vai ser de 8 N. 8 menos 8, 0. E aí o bloco se mantém estático, parado. Isso que quer dizer estático, parado. Tá certo? Então, não. Resposta, não. Se o valor do destaque da força de atrito é 10 N, o bloco só se moverá quando a força aplicada for maior que este valor. Ou seja, se for até 10 N, professor, ele ainda não se move, porque ele resiste até 10 N. Agora, se eu botar 10,1 N, aí esse bloco começa a se movimentar, começa a deslizar, porque aí a força aplicada será maior do que a força de destaque. Tá bom? Letra D. E se for aumentada para 12 N? Agora o bloco se move, porque 12 menos 10 dá 2. Então ele passa a se mover com a força resultante igual a 2 N. Tá bom? Então, resposta sugerida, sim. Se a força for aumentada para 12 N, a força aplicada supera o valor de destaque da força de atrito, colocando o bloco em movimento. Então, perfeita resposta. Fecha aqui a questão 30. Vamos para a próxima. Questão 32. O corpo da figura abaixo tem massa m e o atrito entre ele e o plano é desprezível. Então, vamos desconsiderar o atrito aqui nesse plano inclinado. Determino o módulo da letra A, aceleração em que o bloco desce o plano. Pessoal, fórmula básica para vocês memorizar. Ó. A aceleração em um bloco em um plano inclinado, ele tem, dizemos que independente que seja a massa, a aceleração será constante. Mas isso, ó, quando nós desprezamos o atrito, né? Vamos dizer que a superfície é bem lisa e ele vai conseguir produzir uma aceleração. Então, independente da massa, a aceleração será a mesma. Eu posso aumentar, dobrar, triplicar essa massa, a aceleração será a mesma. Tá certo? Então, para responder essa questão, nós temos, vou chamar o peso
do bloco Px vai ser igual a massa vezes a aceleração. Só que como aqui tem um ângulozinho, ó, aqui eu tenho as componentes Px e Py, vamos dizer assim. Então na Px nós temos que, paralela ao plano, nós temos a força peso vezes o seno do ângulo. Pronto, a força peso é massa vezes a gravidade. O seno do ângulo já nos deu aqui, o seno dessa inclinação dessa superfície inclinada. Vezes a massa vezes a aceleração. Pronto. Aí para calcular, basta substituir. Ó, a gravidade ele nos deu, diz que é igual a 10. O seno ele também nos deu, né, do ângulo, 0,8. Então só substituir, vamos lá. E ele pede para descobrir a aceleração no bloco. Então, ó, massa eu não sei o valor, a gravidade é 10, o seno do ângulo é 0,8, a massa vezes A. E o x da questão é o A. Pronto, ó, calculando aqui 10 vezes 0,8 dará 8. Né? Agora eu vou passar esse M para outro membro. Se está multiplicando com A nesse membro, passa para outro membro dividindo com, no caso aqui, o resultado de 10 vezes 0,8, que deu 8. Pronto, ó, dividindo M por M, dará igual a 8 metros por segundo. Portanto, já descobri o valor da aceleração. Percebam aqui, gente, por que é que num plano inclinado, e sendo atrito no plano inclinado desprezível, por que é que a aceleração não dependerá da massa? Justamente, ó, porque se eu calculo aqui, ó, esse Px, ó, tem a presença do M, quando eu derivo aqui em M vezes gravidade, e lá eu tenho M vezes A. Sempre eu vou cancelar essa massa com essa, porque é a mesma. Estou falando da mesma massa do bloco no plano inclinado. Quando eu cancelo as duas, vai dar só o valor da aceleração. Tá bom? E no caso deu 8 newtons. Se eu dividisse aqui M por M, daria 1. Se fosse aqui a massa, 2 kg, 2 dividido por 2 daria 1. 1 vezes 8 daria 8. Então, num plano inclinado, a aceleração não dependerá da massa. Nunca esqueçam disso. Letra B. Aceleração do bloco se sua massa fosse o dobro. Que eu acabei de falar. A aceleração num plano inclinado, desprezando as forças de atrito, a aceleração não dependerá da massa. Tá bom? Resposta: desprezando o atrito, a aceleração não depende da massa. Então, pessoal, finalizo por aqui. Até uma outra oportunidade. Tchau.